E aí, então, no primeiro período de direito, né, não sabia nada da vida, eu com 18 anos, né, fui lá, me colocaram direto numa agência para atender dentro de uma agência bancária. Então, você imagina, né? Sabe quando... Hoje em dia, ninguém vai mais em agência bancária, né? Mas você lembra daquela época antigamente, na época dos homens das cavernas, né? Que a gente ia em agência bancária? Pois é, eu era aquela pessoa que estava sentadinha lá na agência para te atender. Aí chegava lá. De vida adulta, a gente foi na agência durante 1 ano, né, Matheus? Depois veio a pandemia e aí acabou. 2018 e 2019. Não é? 2 anos de agência. Hoje ninguém vai mais em agência. Na minha época, não. As pessoas iam muito em agência. Tinha fila para atender. O pessoal ficava 1 hora esperando. Entendeu? E eu era aquela pessoa que estava lá, seja bem-vindo, veio abrir uma conta e tal, né? E foi aí que, assim, foi um lado muito bom, né? Um período muito bom da minha história e da minha vida, porque eu aprendi muita coisa do banco, né? Foi lá que eu brinco que era o campo de batalha, onde eu tive maiores aprendizados sobre o mercado financeiro. Eu tive que aprender na marra mesmo, né? A estudar sobre investimento para poder gerenciar a conta de cliente. Mas também foi a parte ruim, porque eu conheci o lado negro do mercado financeiro, né? Então, por exemplo, quando eu atendia, eu até abria conta de cliente, gerenciava a carteira, né? As pessoas vinham até mim, pediam indicação de investimento do banco para poder investir, porque isso a gente está falando, né, de quando eu atendia em agência, isso era o ano de 2010. Não existia, assim, já tinha YouTube, mas era assim... Não tinha nenhum conteúdo, provavelmente, não tinha ou quase conteúdo, nenhum de né? educação financeira. Então, as pessoas não sabiam. Internet não era igual hoje, que não existia smartphone, não tinha nada disso. Então, as pessoas não tinham muito acesso a conteúdo. E as pessoas, então, iam até a agência e elas confiavam, né, nos bancários, nos gerentes, nos assistentes, para poder administrar o dinheiro delas. E só que, como eu estava do outro lado da mesa, e as pessoas, né, até hoje as pessoas não conseguem ver isso de uma forma muito clara, é que quem está do outro lado da mesa, né, quem trabalha em banco, gerente, o agente autônomo de investimento, gente, não que ele não possa desempenhar um bom papel, ele pode sim, e muitos desempenham. Mas na maior parte das vezes, em primeiro plano, o que ele vai colocar como prioridade? Você acha que é a meta que ele tem que bater, a comissão que ele precisa embolsar para pagar as contas dele do mês? Ou é o interesse do cliente dele? E como que foi a curva de aprendizagem de começar a trabalhar no banco, ver os produtos que eles têm e ver que o produto era ruim? Simplesmente você tinha que olhar, né? Eu, por exemplo, eu tinha meta de vender basicamente 3 produtos dentro do banco. Era título de capitalização, previdência e seguro de vida, né? O seguro de vida, basicamente, ele não é um produto assim que né? Ele é um produto de mercado financeiro, mas ele não é um investimento em si, porque não vai ter ali multiplicação patrimonial. Você vai pagar um prêmio e vai ficar cobertura ali e ter uma cobertura assegurada. Mas no caso de títulos de capitalização e de fundos de previdência, né, você geralmente tinha os materiais que você mandava para o cliente e mostrava, né, como que aquilo rendia, em que investia e tal. E aí o cliente perguntava, né, quanto que vai render meu investimento num título de capitalização? E a gente falava com ele, é a taxa referencial. Só que a taxa referencial, por muito tempo, ela ficou zerada. Exato. Né? Só que aí, o que você falava para o cliente? Você falava que era taxa referencial, mas aí ele não entendia o que era taxa referencial, ele ficava envergonhado de perguntar o que era TR, e você falava, não, rende a TR e você ainda concorre a prêmios, vai ser muito bom. Todo mundo que vem aqui faz esse produto, contrata. E aí o cara lá ia e contratava o negócio, né, o título de capitalização. Dali a 2 anos, 3 anos, quando ele ia tentar resgatar, que não conseguia, que aí ele descobria que o dinheiro dele não tinha rendido nada, em que ainda ia ficar preso, né, por mais ali, pelo menos uns 5 anos, que eu ainda vendia títulos de capitalização longos. Ainda eram longos, né? Eram longos, para dar bastante dinheiro para o banco, entendeu? As nossas metas, como, né, bancários, era vender pelo menos 10 títulos de capitalização por dia e pelo menos um fundo de previdência por semana. Cada um dos funcionários? Cada um dos funcionários. E quantas pessoas normalmente você atendia um dia? Geralmente eram eu e mais 4 colegas, e mais ou menos cada um ali atendia entre 15 a 20 pessoas por dia. Então, a conversão tinha que ser alta, então, para fechar a conversão altíssima, né? A conversão tinha que ser alta. E aquilo começou a me fazer muito mal, porque eu sabia o que era bom para o cliente. E eu sabia que o que eu tinha que indicar, que o gerente, né, determinava, impunha que todos eu e os meus colegas tivéssemos que vender, né, eram produtos muito ruins. E iam arruinar a vida das pessoas no longo prazo. Então, eu cheguei a ter cliente, por exemplo, que ele tinha 12 fundos de previdência. Né? E se você estuda, você sabe que, se bem escolhido, utilizado de forma estratégica, um fundo de previdência, ele pode fazer muito sentido, né? Os fundos PGBL, VGBL, né? Tem aí benefícios fiscais e sucessórios, mas quem precisa de 12 fundos de previdência de uma mesma gestora? E tem muito fundo ainda, principalmente dos bancões, que não bate nem o CDI, e né? eram esses fundos que eu vendia. Era fundo que tinha retorno igual de poupança, só que o agravante de que tinha taxa de administração e tinha o imposto de renda, né? Que quando a pessoa recebe poupança não tem taxa de administração nem imposto de renda. Ou seja, eram produtos que só davam dinheiro para a instituição para ela ficar cada vez mais rica. E no longo prazo, quando caísse a ficha da pessoa, ela ia ver que aquilo ali ia ser um lixo.
Né? E aquilo começou a me fazer muito mal, sabe? Começou, inclusive, a me abalar psicologicamente. Tanto que eu fiquei um tempo no banco, atendi os clientes, né? Aprendi muito sobre investimentos. E com relação a essa parte, eu sou muito grata, né? A esse período da minha vida. Mas eu pedi demissão porque eu não concordava com essa forma, né, de agir, esse modus operandi muito obscuro do mercado financeiro e que perdura até os dias de hoje. Né? Com as redes sociais, YouTube, Instagram, com os produtores de conteúdo, felizmente isso mudou muito, né? Hoje a gente consegue ter educação financeira de qualidade, de forma gratuita, acessível. Mas, gente, entre 2010, que foi essa época que eu era bancária, até, né, mais ou menos 2015, 2018, né? Que foi a época que o YouTube começou, de fato, a ter produtores de conteúdos consistentes nesse sentido, né? O pessoal que não tinha conhecimento se lascou demais, demais. E aí eu pedi demissão, eu fiquei desempregada por 1 ano. Porque eu falei, ó, chega, eu não aguento trabalhar com isso. Isso era em que ano? Entendeu? Isso era 2010. Entendeu? Eu falava assim, gente, eu tô aqui, né? Meu horário de trabalho era de 10 da manhã às 4 da tarde, que era o tradicional horário de agência bancária na época. Eu falo, olha, eu saio daqui todo dia arrasada, né? Lembrando de cada pessoa que sentou aqui na minha mesa e eu lasquei com a vida dela, mandando ela fazer um título de capitalização, ao invés de simplesmente pegar o dinheiro dela e investir no Tesouro Selic. Ela estaria fazendo uma escolha muito melhor, uma escolha muito mais eficiente, só que para o banco não dava dinheiro. E o problema é que ela só vai descobrir lá no final mesmo, daqui muito tempo, Lá no né? final que a ficha dela vai cair, né? Quando ela vai dar uma olhada ali, ou vai tentar resgatar e não vai conseguir. Ou se conseguir, ela vai ver que o dinheiro dela não rendeu nada.